Bendito, soberano e eterno Deus, Pai amado que nas alturas dos céus habita, santificado, exaltado, glorificado seja o teu nome de eternidade a eternidade. Aqui estou, meu Pai, como instrumento a ser usado pelas tuas santas e poderosas mãos para transmitir a tua santa palavra a todos aqueles, Pai, que estiverem em contato com esse vídeo, com essa live, Pai. Que o Senhor derrame tuas santas bênçãos sobre cada membro deste grupo, sobre cada membro, Senhor, da minha página do Facebook, do WhatsApp, que estão no Google Meet, Pai. Nos abençoa, nos dá o teu Santo Espírito para que tenhamos compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira lição é a Bíblia Sagrada e a beleza da criação. A Bíblia, ele é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca. Na verdade, é uma pequena biblioteca contendo 66 livros, que é dividido no Antigo e no Novo Testamento. São 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia Sagrada chegou até nós da seguinte forma: ela foi escrita num período de 1600 anos. O primeiro autor da Bíblia foi Moisés, o primeiro escritor, porque o autor é Deus, é o Espírito Santo. Esses santos homens não falaram de si mesmos, mas falaram o que Deus colocou na sua mente para que eles colocassem ali no papiro, para que eles escrevessem ali a vontade de Deus com a linguagem humana, para que nós compreendêssemos. E o último escritor foi João, do Apocalipse. Então, ela foi escrita num período de 1600 anos, aproximadamente. E o poder de Deus faz com que a Bíblia exista até hoje, apesar de na Idade Média, o inimigo tentar destruir a Bíblia para que não chegasse às nossas mãos, mas conseguiu. Ele tentou destruir os cristãos, ele não conseguiu. Quanto mais matava, mais mais pessoas se convertiam ao cristianismo. E a Bíblia tem esse poder transformador, esse poder maravilhoso pelo poder regenerador e restaurador do Espírito Santo, lavados pela palavra, que é a Santa Bíblia, a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela foi escrita na Ásia e na Europa. É o livro mais vendido do mundo inteiro. Como eu já disse, é dividido no Antigo e no Novo Testamento. E o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. E o Novo Testamento escrito em grego. E nós temos aqui divididos, né, no Antigo Testamento, nós temos aqui 5 livros, os 5 primeiros livros, que é chamado de o Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. E temos os livros históricos da Bíblia. Os livros históricos, a gente pode ver, né, no Antigo Testamento, Juízes, Josué, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Neemias, Esther, Esther, e o outro me passei agora. Temos também 5 livros proféticos, que são Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São livros poéticos. A Bíblia também é rica em poesia. Então, esses 5 livros, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Jó,
são livros poéticos, que têm uma linguagem poética. Também temos os profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, que são os profetas maiores, não porque eles são melhores que os outros, mas porque seus livros contêm mais páginas, né? Vamos dizer assim, mais assuntos tratados do que os profetas menores, que são aqueles livros menores, né? Não estou assim podendo enxergar muito bem, mas é o livro de Joel, Miqueias, Abacuque, Malaquias, Sofonias. Esses aí são 12 livros dos profetas menores, né? Então, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores. Agora, como estudar a Bíblia? Lá em Isaías 28, verso 10, diz assim, que é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, preceito sobre preceito. Então, um pouco aqui, um pouco ali. Jamais devemos pegar um versículo fora do seu contexto e criar uma doutrina. Então, um texto fora do contexto dá lugar ao quê? A um pretexto. Então, por isso que há muitas pessoas que não compreendem a Bíblia e acaba aqui abrindo a igreja aqui, abrindo a igreja ali, simplesmente porque pegou um versículo isolado e aí fora do seu contexto e pôs ali como regra na sua vida sem comparar com os outros textos. Nós devemos considerar a Bíblia na sua totalidade. Em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura sagrada é útil para o ensino, para a repreensão, para a edificação e para educar na justiça. Então, lá em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura, aqui quando o apóstolo falava, ele não estava falando do Novo Testamento, que ainda não havia sido escrito. Então, o Novo e o Antigo Testamento é toda a escritura, toda. Devemos comparar textos com outros textos, porque os textos mais fáceis explicam os textos mais difíceis. Por isso que a gente tem que ser um pouco aqui, um pouco ali. Ler o texto no seu contexto. A Bíblia é sua própria intérprete. Então não adianta a gente querer pegar, ler a Bíblia e querer interpretá-la, sem antes orar o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode dar compreensão do que ele mesmo inspirou para que fosse escrito. Então, nada melhor do que o Espírito Santo para nos iluminar. Inspirada a Bíblia já é, para nos iluminar a nossa compreensão, para que possamos entender o que o Senhor tem para nos dizer. Então, meus irmãos, na arqueologia hoje já se prova, né, o que assim houve uma reportagem que os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de textos encontrados nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, no fim da década de 1940. Porções de toda a Bíblia foram encontradas, exceto o livro de Esté e do livro de Neemias. Esse achado ajudou a provar que o texto da Bíblia que temos hoje não foi alterada. O Deus Todo-Poderoso, que é o autor da Bíblia, não permitiu que sua Bíblia fosse alterada, a sua palavra fosse alterada. A própria Bíblia diz que caem as ervas, caem as suas flores, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Mesmo sendo escrita num período de aproximadamente 1.600 anos por 40 autores diferentes, a Bíblia não entra em contradição. Se houver alguma contradição, é porque eu e você não pedimos a orientação do Espírito Santo para que pudéssemos compreender e não olhamos um texto aqui, um texto ali para comparar.
né? Muitas Bíblias vêm com referências no rodapé, é bom usar essas referências para poder compreender o texto que se está examinando, não é ler, é examinar as Escrituras, como Jesus disse, porque julgaste nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Então, profecias cumpridas. E diz que haverá fome, terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores, está lá em Mateus 7,8, a gente está vendo muitas profecias se cumprindo. E a Bíblia, ela tem um poder transformador. A Bíblia possui o poder transformador quando as pessoas permitem que suas verdades entrem no seu coração. Então, essa é a Bíblia, a palavra de Deus. Nós devemos examiná-las, estudá-las com vontade, né? E a recapitulação da segunda lição é sobre a criação. Tudo que existe na natureza expressa o quê? Ordem, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligentíssimo. Nós vamos ver aqui como foi criado o planeta Terra pelo nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, que nos tem abençoado com tantas coisas lindas. Mesmo depois do pecado, nós podemos contemplar a beleza das flores, podemos contemplar o seu perfume, as cores dos pássaros, o jeito de cada um, a teia de aranha, o brilho dos astros, as estrelas, a lua, o sol, a organização das colmeias, o funcionamento do corpo humano, que maravilha, essa máquina linda que o Senhor nos fez, né? Entre aspas, máquinas. Entre outros magníficos fenômenos, poderia tudo isso ter surgido do acaso? Quando a gente olha o mar, os rios, a beleza das árvores, das plantas, cada folha com um formato diferente. Não, gente, isso não aconteceu por um mero acaso. Não aconteceu de uma explosão. Porque, pelo que sabemos, uma explosão, ela destrói. Nunca vi dizer, nem ver que explosão constrói. Explosão destrói. Então, como era a terra antes de ser criada? Está lá em Gênesis 1:2, que fala que a terra era sem forma e vazia, e havia água sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então havia somente água e o Espírito Santo estava ali. A gente sabe que a água não tem forma, então a terra era sem forma e vazia. Como foi formado o universo? Lá em Hebreus 11:3 e Salmos 33, 6 e 9, diz que a terra foi formada pela palavra e pelo sopro de Deus. A terra foi formada pela palavra, todo o universo foi formado pela palavra e pelo sopro de Deus. A criação do homem e da mulher, está lá em Gênesis 1:26, 27, 2:7 e 18 a 25. Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o espírito ou fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Note bem, o homem passou a ser uma alma vivente, não a ter uma alma vivente. Como a gente ouve muitas pessoas aí dizer que o homem tem uma alma. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Eu sou uma alma, você é uma alma. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, né? Então, nós somos uma alma porque fomos formados do pó da terra e o fôlego de vida. Então, somando pó da terra mais fôlego de vida é igual alma vivente. É o que nós somos. Alma vivente. É como a lâmpada, né? E a energia elétrica. Se a lâmpada estiver lá, não estiver ligada à energia, à fonte de energia, né? Ao seu fôlego de vida, se você colocar lá a tomada, ela liga, ela acende. Então, é uma lâmpada acesa. Assim como nós somos almas, né, vivas. E se você tira da fonte de energia, a lâmpada se apaga, como nós. Se for tirar do nosso fôlego de vida, se expirarmos, Deus tirar o nosso fôlego de vida, o nosso espírito,
quando morremos, nosso espírito, a Bíblia diz que volta para Deus. Lá em Eclesiastes fala que volta para Deus que nos deu. Então aí a gente volta a ser pó. Nós voltamos a ser pó da terra. E voltaremos a ser alma que viverá eternamente quando Cristo voltar. Se assim eu aceitar a vida eterna, que é pela fé, pelo seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Então, vamos continuando aqui. Como se deu a criação do homem, já falei, e da mulher, Deus ali aplicou uma anestesia geral, como se fosse a anestesia geral do homem, fez ele dormir profundamente e tirou dali uma costela, e da costela ele formou a mulher. Da costela o Senhor formou a mulher. E foi assim criado o homem e a mulher. Foi coroada a obra da criação. Essa é a obra-prima de Deus. O homem e a mulher que ficaram responsáveis por cuidar do nosso planeta. E hoje é tão triste a gente ver. Assim que demonstrou interesse, você simplesmente travou? Você tá lá solteira há um tempo e aí quando surge uma oportunidade você trava. Isso já aconteceu demais comigo, gente. Eu ficava pensando 1000 vezes. Assim a gente vê, né? Desculpa aí que entrou uma voz aqui. Demorava muito pra assumir, até pra mim mesma. Desculpa aí, deixa eu entregar de verdade voltar aqui. Nossa, nem se fala. Tripé. E aí parece que quando eu... Um tripé de botar o celular em pé. Só um instante. Então, amados, é isso. Deus criou o homem para que nós pudéssemos cuidar da sua criação, do seu planeta e ter uma comunhão, ter comunhão com Ele, adorá-lo como nosso Criador. E sob que condições o homem e a mulher viveriam eternamente no jardim? Gênesis 2, 15 e 17 diz que Deus colocou uma árvore no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse para Adão e Eva para não comerem daquele fruto, porque no dia que eles comerem daquele fruto, do dia que eles comessem, eles morreriam. E aí, meus amados, foi trágico quando Eva começou ali a rondar ali próximo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não que o fruto tivesse algo mágico, não que o fruto tivesse algo que fizesse abrir os olhos de Adão e Eva, ou algo parecido, mas o que estava em jogo ali era a obediência de Adão e Eva, porque Deus nos deu um livre-arbítrio. E como tem um livre-arbítrio se eu não tivesse o que escolher? E aí Deus colocou aquela árvore ali com um fruto, que a Bíblia não diz que fruto é esse. Muitas pessoas dizem que é a maçã, mas a Bíblia não especifica que fruto é esse. E aí Eva foi tentada pela serpente, a serpente argumentou muito com Eva. Primeiro, ela disse, não é assim que Deus disse? Que de nenhuma árvore do jardim comereis. Mas Eva sabia o que o Senhor tinha dito. Ela disse, não, o Senhor disse que de toda árvore do jardim poderíamos comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, Satanás ali, incorporado naquela serpente, ali foi a primeira sessão mediúnica que houve no mundo, onde Satanás tomou o corpo da serpente para tentar Eva. E Eva estava tão encantada com o fruto, tão tentada com o cheiro do fruto. Deve ter sido um fruto bem cheiroso, bem bonito, para chamar a atenção dela. E ela foi tentada, e ali ele apelou, né, pela ambição que ele tinha em tomar o lugar de Deus e transferiu para o ser humano através de Eva. E disse que se ela comesse daquele fruto, ela não ia morrer. Olha a mentira de Satanás, a primeira mentira aí contada no mundo. Deus disse que a alma que pecar, essa morrerá. Deus disse a Adão, se comesse do fruto, morreria. E Satanás disse, certamente não morrerás. Ainda disse que no dia que eles comessem, abririam os seus olhos para que eles
também conhecesse o bem e o mal. O bem já foi mostrado por Deus, Adão e Eva. Tudo que Deus criou, tudo que Deus fez foi para a humanidade. O bem ela já conhecia. Mas o mal ainda não havia sido praticado. E também nunca seria se Eva não usasse seu livre-arbítrio para desobedecer a palavra de Deus e ouvir a voz do maligno. Então, Eva pegou, comeu do fruto e ainda deu para o seu marido. O seu marido ainda nem questionou, pegou o fruto e comeu. E aí veio o pecado, do pecado à morte, mas Deus, na sua misericórdia, mas Deus, no seu jeito bom de lidar com seus filhos, Deus, com sua infinita misericórdia, Deus providenciou a salvação para o pecado e para a morte. Quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus no meio do jardim, todo o pôr do sol, toda a viração do dia, como a Bíblia diz, Deus se encontrava com Adão no jardim e era uma festa. Mas depois que eles comeram do fruto, depois que eles desobedeceram a Deus, que eles pecaram, eles tiveram vergonha e se esconderam de Deus. E Deus, sabendo disso, foi em busca do homem. Não que Deus não soubesse onde eles estavam, sabia. Mas chamava Adão. Adão, meu filho, onde está você? Eva, onde está você? Assim como ele chama a mim e a você, como quando estamos distante da sua presença. E aí, Adão disse que se esconderam porque estava com vergonha, porque estavam nus, e Deus quis saber dele, quis que ele confessasse seu pecado, porque sabes que está nu. E Adão confessou, porque comemos do fruto que o Senhor disse que era para não comer. Então Deus, ele chama a mim e a você quando estamos em pecado distante dele, e ele quer que a gente confesse o nosso pecado. Deus quer que a gente confesse a ele o nosso pecado. E Deus ali entrou com providência, matou um cordeiro, que é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus matou ali um cordeiro, tirou o seu couro, fez vestimentas para Adão e Eva. Fez vestes para Adão e Eva, para que eles cobrissem a sua nudez. E essas vestes desse cordeiro significam as vestes de Jesus, que é colocada em nós quando nós o aceitamos, quando aceitamos seu sacrifício como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Então nós temos a nossa nudez, a nudez do pecado, porque Adão e Eva antes eles tinham uma veste de luz. A partir do momento que eles desobedeceram, essa veste de luz foi tirada. Nós também temos essa veste de luz, que é as vestes de Cristo, as vestes brancas de Cristo, sagradas de Cristo, que nos cobre e podemos adentrar, os portais do céu, adentrar diante do santo trono de Deus e falar diretamente com Ele, porque estamos cobertos com a imaculada veste santa de Jesus. Então, nós temos hoje a relação reconstruída, nós temos hoje a relação com Deus direta, porque Cristo é o nosso mediador, é o nosso intercessor. E através das vestes de Cristo nós podemos chegar diante de Deus. Agora eu vou tentar colocar um vídeo para que possamos imaginar como Adão se sentiu quando pecou. Como Adão se sentiu depois de ver a primeira folha secar. Como Adão e Eva se sentiram quando viu aquele cordeiro sendo morto para poder fazer expiação pelo seu pecado, demonstrando que o Filho de Deus viria, como Jesus prometeu ali, que o Filho de Deus viria e derramaria seu sangue pelos nossos pecados. Então vamos ver como Adão se sentiu quando tudo começou a ficar em degradação por causa do pecado. Só um instante. Só um instante. Vou colocar a música aqui para que a gente possa refletir. Não sei se a internet vai ajudar. Jardim da Inocência é o nome da música, muito linda.
tô sem som. Eu tô sem som. Tá saindo o som aí, Polly? Já faz tanto tempo. Ah, que saudade. Que saudade de ouvir tua voz. Muita aqui. Vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas dormi os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos quintais, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de esperar ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Eu fiz tudo errado. Tudo errado. Eu me afastei do Senhor. Mas eu preciso tanto. Eu quero tanto. Eu sei que eu não mereço. Mas se existe alguma chance, por favor, Pai, Pai.
Quem me busca de todo o coração me acha. Porque grande é a minha misericórdia. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É esse Deus misericordioso e bom que renova suas santas misericórdias sobre nossas vidas a cada manhã. É triste, a gente lamenta a situação da humanidade hoje, mas tudo isso acontece justamente por causa do pecado. E cada vez que o homem dá ouvido à voz do inimigo, a maldade cresce no mundo. A maldade cresce na humanidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe. Que possamos estudar a tua santa palavra, examinar as sagradas escrituras, com o coração aberto, sem nenhuma ideia preconcebida. Esvazia, peça ao Senhor que esvazie o seu próprio eu e te preencha com o Santo Espírito, para que você possa compreender a sua palavra. Quando Adão percebeu que estava ali, distante de Deus, que não podia mais estar diante da presença de Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. O salário do pecado é a morte. O homem vive uma vida de morte espiritual. Mas quando aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele revive espiritualmente. Pode passar pela morte, como muitos dos nossos queridos, muita gente que a gente conhece, passou pela morte devido a essa pandemia, devido a acidentes, devido a câncer, a outras doenças, a violência, passou pela morte. Mas essa morte não é a morte final. Esse é apenas um sono, como diz Jesus, Lázaro dorme. Então, como diz para você, sua mãe dorme, seu pai dorme, seu filho dorme. E vem a hora que o Filho do Homem, que Jesus Cristo irá despertá-lo do sono. Então, essa morte, para aqueles que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, é só um sono profundo até Jesus voltar. Mas pior é passar pela segunda morte. A segunda morte é a morte eterna. É aquela que todos aqueles que fizeram um pouco do juízo de Deus, fizeram um pouco da palavra de Deus, vai fazer parte do juízo eterno. A morte eterna é a segunda morte. Essa daí não tem mais volta, são consequências eternas, que são consumidos pelo fogo eterno. Não que o fogo vá ficar queimando eternamente, mas porque as suas consequências são eternas, assim como foi a consequência eterna o juízo em Sodoma e Gomorra. Lá em Judas fala que Sodoma e Gomorra foi consumida pelo fogo eterno, mas lá em Sodoma e Gomorra não está lá queimando fogo. Foi queimado tudo até a última folha, até o último grão foi queimado. Mas quando não teve mais o que queimar, o fogo cessou. E assim vai acontecer aqui neste planeta. Deus vai consumir todas as obras do pecado. Todos os pecadores que não quiseram tirar o seu pecado, porque não aceitaram Jesus, que é o único que pode perdoar e nos lavar, nos purificar de todo o pecado. Não quiseram. É como uma estopa embebedecida em gasolina. Não tem outra opção se a gasolina, se toca fogo ali naquela gasolina e ela se consumir. Então, o homem que não quiser se afastar, se lavar do pecado, o fogo abrasador, o fogo enxofre irá consumi-lo. E essa terra será purificada para que habite nela paz e justiça. E a Nova Jerusalém, a capital da cidade santa, do povo de Deus, a cidade santa, o povo de Deus, terá a capital, a Nova Jerusalém, onde Deus habitará conosco aqui nessa terra renovada. Tenham todos um bom dia, muito obrigada e vamos orar, agradecer o nosso Deus.
Grandioso, soberano e eterno Deus, que bom aprendermos que a Tua palavra, Senhor, é eficaz. Muito obrigada, Senhor, em saber que a Tua palavra nos ensina e nos purifica pelo poder regenerador do Santo Espírito. Muito obrigada porque Jesus Cristo, Seu